No Zangfu, nós vamos ter a bexiga e o rim. Desculpa. No Zangfu, nós vamos ter os órgãos e as vísceras. Qual que é a grande diferença? A víscera, ela tem contato com o que vem do exterior. O órgão não. Você fala assim... Vou pôr aqui. Ah, tá. Mas você fala assim, mas o pulmão tem contato com o que vem do exterior. Então ele tem, um órgão especial. A vesícula não tem contato com o que vem do exterior. É uma víscera curiosa. Tá? Curiosa no sentido, qual é a tua? O que é? O que não? O que uma prova da Víscera curiosa. Víscera curiosa. Mas então você tem uma diferença que é essa. O órgão tem contato, não tem contato com o exterior e a víscera tem contato com o exterior. Em termos, tá? Eu lembro que eu falo para sempre, assim, a medicina chinesa é cheia de regras e também cheia de exceções. E as exceções são tão importantes quanto as regras. Tá? Mas, e aí, como é que eu faço? Os órgãos, eles têm uma característica que a víscera não tem, que é, eles forjam e eles guardam uma energia, uma característica funcional que não é só dele, que é fundamental para o corpo. Dele brotam, se forjam as energias. Por exemplo, no coração, a energia do coração se forja, por exemplo, o calor, que vai para o corpo todo. Se forja a mente. A mente está ligada ao coração. Vocês vão ver que a questão mental é assim, você fala assim, você está lá no coração? Não, a mente, ela é uma, como vou dizer, ela é ligada ao sangue. Então, ela é uma manifestação, uma decorrência do sangue, né? Que é causa e efeito. A gente só pensa muito nesse termo, né? Causa e efeito. Não, ela decorre do sangue. Por quê? Se tirar o sangue da pessoa, ela para de pensar, ela desmaia. Né? Agora, se o sangue estiver muito bom, você tem uma pessoa capaz de estudar, inteligente. A deficiência do sangue deixa o entendimento comprometido. Tá? As emoções, elas são influenciadas, assim, elas dão o caráter da mente. Então, as vísceras têm essa característica. O pulmão, ele dá a qualidade energética geral do corpo. Se você parar de respirar, o cara morre. Agora, se tiver uma boa respiração, o Gordo Sensei é um grande exemplo disso. 93 anos, eu estava dando aula de Aikido, 97, morreu 93, não lembro. 94, 95. Por aí. Dava aula de Aikido, como? Ele praticava a respiração. Aí é que entra a ideia de Qigong e terapia. Né? Você tem as funções que a gente fala do pulmão. Isso que eu falei é a característica do espírito do Po, né? O espírito corporal que o pulmão tem, ou seja, a atividade dele se manifesta como uma boa condição física. Tá? É os 5 espíritos. Porém, do ponto de vista emocional, a gente fala de tristeza. Não é Po, não é tristeza. Po é outra coisa. Po é isso, é a característica do corpo ser mais saudável. Né? O Po tem uma ligação no físico, no estado físico da gente. Tá? Eu fiz a apresentação, só não mandei para vocês. Eu preferi gravar, porque eu gravei na semana passada. Agora, é o estado físico do órgão. Não é o estado físico. Ele que possibilita um bom estado físico do corpo em geral. Um bom Estado físico do corpo.
seria... Pô é uma capacidade do corpo que ela é imaterial. O que é imaterial? Não pega. O batimento cardíaco você pega? Não, mas ele está lá. A tua capacidade de regeneração, de ter uma pele boa, de ser vivaz e tal, depende do pulmão. Que nem os olhos. Às vezes os olhos não estão... Eu não estou falando de doença, tá? Estou falando da saúde. Ah, tá. Da função. É uma capacidade de funcionar assim. O corpo funciona muito bem, graças a ter um bom pulmão, ou cuidar muito bem do meu pulmão. Aí entram a... Vou dar um exemplo para vocês. Que Um exemplo. Por exemplo, a pessoa que ela se cuida, e aí, tipo, pega um vento frio. Ela até fica um pouco gripada, mas ela é rapidamente, Sim. o corpo combate mais rápido esse Sim, invasão de ela mais frio. rápido. Mas eu vou mais longe. Você vai ver pessoal, samurais, monges e pessoas dedicadas na China ou no Japão que vão meditar no frio vestido só uma tanguinha no Nepal e não ficam gripados. Por quê? Estão trabalhando com o Qi da respiração. Tá? O Qi da respiração, o Qigong, ele nasce para isso. Para eu me tornar melhor nesse Qi. Tem a ver com aquele, não sei que país que é, que eles vão lá, as crianças, botam as crianças lá para tomar um banho no frio, bem do frio. É isso, vários, né? O Japão faz isso, a Dinamarca acho que sim. Aqueles países, eles têm... Noruega e tal. Mas eles não trabalham a respiração. Aqui, nesses outros, se trabalha em respiração. Lá a molecada pula, nada, na Rússia se faz prática, campeonato de natação na água gelada. Mas nessa prática que eu estou falando de Qigong, as pessoas vão meditar, elas vão ficar sentadas por horas meditando. Elas não congelam e não ficam doentes. É diferente. Né? O pessoal lá, por isso que é assim, entra uma parte que a gente chama de interna, o outro se agita muscularmente, lembra que externa é do músculo para fora? Se agita muscularmente para manter o calor. Nessas práticas orientais, que não é todo oriental que faz isso, mas nessas práticas tem algo que eu não mexo o músculo, eu mexo uma outra coisa que aquece meu corpo, né? E chega a derreter o gelo que você está sentado em cima, né? E é baseado na respiração, tá? O Qigong. É essa respiração que vai para baixo do diafragma. Aí tem uma questão, é bem complicada de falar, mas entra no Qigong. Se fala de meridianos que a gente não conhece na acupuntura e você não vai ter acesso, que você tem a grande circulação, pequena circulação. Né? Então, tem aquela coisa que você já ouviu falar. Para expirar, põe a língua aqui. Né? E para inspirar, põe a língua no céu da boca. Vocês vão ver algumas práticas de yoga que tem isso. Então, esse conhecimento, isso tudo faz parte dessas práticas de respiração e que, dependendo da linhagem, vai ter diferença. Tá? O Monte Sensei trabalhava o budismo esotérico, não tinha essa coisa da língua. Eu pratiquei o Tai Chi que tinha. Tá? Então, tem isso. O pulmão, do ponto de vista, isso é uma capacidade que é imaterial, mas por quê? Porque ela é funcional, o meu corpo funciona melhor. E ele tem uma característica que é emocional. Como assim? O pulmão ruim, a pessoa tende a ficar mais triste, melancólica. A melancolia ou a tristeza afeta o pulmão. Você vai ver a pessoa que perde um ente querido, ela perde um certo vigor na vida e essa área fecha, ela diminui a área pulmonar dela. Aí o que eu posso tratar? Eu tenho a acupuntura para tratar pelos canais, tenho os fitos, tenho esses recursos. Mas esse é um aspecto emocional, tá? Que se manifesta na mente. O pôr se manifesta na qualidade da mente. O pôr. Por quê? Um corpo mais saudável pensa melhor, mais vivaz. Mas um corpo triste, a mente fica meio embotada.
Então, ele muda a característica da mente, do ponto de vista emocional. Aparece na mente que as palavras não são tão otimistas. Então, o aspecto emocional do pulmão é esse. E o aspecto do pô, que às vezes as pessoas confundem, é uma outra coisa. O aspecto espiritual do pulmão. As pessoas vão ver essa palavra e o espiritual você tem que entender mais assim, aquilo que não é material. Que é uma característica do órgão. Tá? As vísceras não têm isso, tirando a vesícula. O pessoal estudou muito também, fala, não tem intestino delgado, intestino grosso. Eu não tive experiência, não deu certo até agora, parece que eu não aprendi o suficiente. Mas a vesícula você vai ver indecisão, né? É trabalhar a vesícula. O cara não sabe o que vai fazer na vida e tal. Não consegue se decidir, não consegue. Geralmente é um VB40, que você aluga. Só que a coisa não é simples assim, porque a indecisão pode ter um conjunto de fatores que você vai ter que lidar, que não é só o VB40. Tá? Eu tenho que ver a relação da formação de ti, de sangue, de condição de vida, tem uma série de coisas. Mas, isso aí, vamos lá.